Já ouviu falar de síndrome do impostor? Cada vez mais comum, especialmente em pessoas que têm profissões competitivas, atinge particularmente quem é mais inseguro e quem internaliza críticas e falhas. Quem lida com a síndrome do impostor não acredita no seu valor, mesmo quando confrontado com provas de que é capaz de executar as diferentes tarefas com sucesso. Saiba do que se trata neste É Psicológico, ficamos a contar consigo. Sentir que não está à altura do trabalho para o qual se foi contratado e ter receio que tal possa ser descoberto a qualquer momento é um dos sinais, dentre os muitos, que pode estar associado à síndrome do impostor, que nada mais é o sentimento de que não somos competentes em determinadas áreas ou situações, seja a nível pessoal ou profissional, enquanto as outras pessoas, pelo contrário, têm tudo sob controle e sabem exatamente o que devem fazer. A síndrome do impostor não é uma doença, mas sim um padrão de pensamento que nos pode levar a duvidar de nós próprios e a achar que é apenas uma questão de tempo até que os outros descubram que somos uma fraude. Quem sofre de síndrome do impostor, muito comum na atualidade, considera-se inferior aos outros e sente que não merece reconhecimento ou elogio. Trata-se de um conjunto de diversos comportamentos disfuncionais, os quais podem prejudicar o desempenho profissional e levar o indivíduo a acreditar que é, de facto, um impostor. A síndrome do impostor aparece em primeiro lugar como um mecanismo de defesa que nos protege de eventuais fracassos e como reflexo da nossa insegurança interna e vai-se consolidando e expressando cada vez mais à medida que nos vamos comparando com os outros e ficando sempre com a ideia de que os outros são melhores do que nós, fazem mais rápido e mais eficientemente as tarefas. Assim, todos os outros parecem ter um brilho verdadeiro que os torna capazes e nós sentimos que o nosso brilho interno é como uma vela e, mais tarde ou mais cedo, vai acabar por apagar-se. Quando estamos enredados na síndrome do impostor, tendemos sempre a minimizar o nosso sucesso. A forma mais visível de o fazermos é, por exemplo, quando alguém elogia uma performance nossa e nós muito rapidamente respondemos com um "podia ter sido melhor" ou "apesar disso, falhei neste parâmetro". E assim, ao invés de aceitarmos e ficarmos gratos pelo elogio, mostramos imediatamente que não somos assim tão bons e tão capazes. Esta é uma boa forma de intimamente nos protegermos do momento em que a nossa fraude se possa desmascarar. Saiba, assim, que quem tem síndrome do impostor pode acreditar que enganou outras pessoas, levando-as a pensar que tem mais competências do que aquelas que na realidade têm. Achar que o seu sucesso se deve a mera sorte, charme ou outras razões superficiais. Pensar que trabalhar de forma excessiva é a única forma de atingir as expectativas. Ter medo de ser considerado um falhado, sentir que não merece atenção ou afeto e também desvalorizar as suas conquistas. Em que momentos esta síndrome pode então manifestar-se? A síndrome do impostor pode manifestar-se em vários momentos e áreas da nossa vida, tais como no trabalho, a pessoa atribui o seu sucesso à sorte e não às suas competências ou mérito profissional. Isto pode impedi-la de pedir um aumento de ordenado ou uma promoção. Pode também sentir que tem de trabalhar muito mais para conseguir atingir objetivos irrealistas a que ela própria se impôs. Na escola, estudantes com síndrome do impostor podem evitar falar ou esclarecer dúvidas durante as aulas, com receio de que o professor e os colegas fiquem com a ideia de que eles não conhecem a matéria. Também em casa, a dado momento da sua vida, os pais sentem-se sem saber o que fazer, incapazes e até pouco preparados para lidar com a responsabilidade de cuidar de uma criança. Nos relacionamentos, algumas pessoas sentem que não merecem o afeto que recebem e têm receio de que os seus companheiros descubram que elas não são assim tão boas quanto eles pensam. Este pensamento leva até algumas pessoas a terminarem uma relação antes que a outra pessoa possa fazer autossabotagem. Este comportamento pode prejudicar relações, pois a pessoa cria várias barreiras à sua volta por ter medo de ser desmascarada.
A síndrome do impostor pode prejudicar a nossa capacidade de crescimento, evitando que se busquem novas oportunidades profissionais, nas relações e até nas atividades de lazer, pelo que algumas estratégias podem ser úteis. Ora, veja algumas delas com atenção. Informar-se sobre a síndrome do impostor, deve procurar saber mais sobre a síndrome e procurar ajuda sempre que necessário de forma especializada antes de fazer qualquer diagnóstico. Aceitar os seus sentimentos, mas focar-se nos factos. Em dado momento da vida, é natural que duvidemos das nossas capacidades, mas a forma como encaramos este sentimento é importante para que o consigamos ultrapassar. Só porque temos este tipo de pensamentos em que duvidamos de nós próprios, não significa que eles espelhem a realidade. Quando a sua mente lhe disser que não sabe o que está a fazer, lembre-se de que não só sabe mais do que pensa, mas como também é capaz de aprender. Celebre os seus sucessos. Quem sofre de síndrome do impostor tende a desvalorizar os seus sucessos, o que agrava ainda mais o problema. Para contrariar este comportamento, quando alguém lhe faz um elogio, não despache o assunto. Preste atenção à forma como responde e tente falar de forma mais positiva acerca de si mesmo. Interiorize o seu sucesso. Faça uma lista com os seus feitos. É importante refletir e lembrar os nossos sucessos, sobretudo em momentos em que possamos não nos sentir tão capazes de fazer certas coisas. Tome nota e registre-os. Por exemplo, quando o seu chefe lhe enviar um e-mail em que reconhece o seu bom desempenho num determinado projeto ou tarefa, guarde-o. Pode também fazer uma lista de objetivos que alcançou e dos quais se orgulha. Ser realista, aceitar que ninguém é perfeito, não estabeleça objetivos realistas para si próprio e compreenda que o trabalho árduo conduz a bons resultados, ainda que estes possam não ser perfeitos. Foque-se nos progressos que vai fazendo e não tanto em atingir a perfeição. Quando não consegue alcançar aquilo que queria, resista ao desejo de o encarar como uma falha. Veja antes os seus falhanços como uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento. Não ficamos por aqui nas estratégias neste é psicológico, por isso, ora, tome atenção. Não fazer comparações, foque-se em medir o valor dos seus próprios feitos pelo que eles são e não em comparação aos de outras pessoas. Por exemplo, nas redes sociais é importante ter em consideração que aquilo que vemos é apenas uma parte do dia daquela pessoa, habitualmente em bons momentos, e que não resume toda a sua vida. Falar sobre o que sente, partilhar os nossos sentimentos com outras pessoas pode também ajudar a perceber que aquilo que sentimos é normal. Fale com familiares e amigos ou então com um especialista em saúde mental, como um médico ou um psicólogo, que o ajudará a reconhecer sentimentos associados à síndrome do impostor e a criar comportamentos que ajudem a ultrapassá-los, não ficando preso no pensamento de não consigo fazer isto. Duvidar de nós mesmos pode ser paralisante, mas saber reconhecer e lidar com estes sentimentos pode ajudar a conseguir quebrar o ciclo da síndrome do impostor. Por isso, lembremos-nos que o mais importante é confiarmos em nós, sem nunca nos esquecermos que a perfeição, essa sim, é uma ilusão. Cada um de nós tem as suas próprias potencialidades e fragilidades neste contexto. Sempre que praticamos a autossabotagem connosco próprios, estamos a impedir-nos de crescer e de brilhar, e isso não só não nos traz bem-estar, como condicionará a nossa performance e o futuro. Fez-lhe sentido? Se identificou alguns sinais da síndrome do impostor, procure ajuda especializada. Obrigada pelo seu interesse, por ter estado desse lado e até para a semana. Novo um canal, sempre novo, sempre seu.